Depois da separação, você percebeu o quanto o seu estado emocional está sensível? Como você vai do céu ao inferno muito rápido? Como essas oscilações vêm afetando o seu deserto? Você já viu as pessoas que se separam e vão atrás, vai no emprego do marido, no emprego da esposa, fazem declarações, contratam até carro de telemensagem. Sim, depois da separação existem alguns comportamentos terríveis que as pessoas cometem. Essas fases, esses comportamentos são previsíveis? Tem como controlá-los? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo hoje, domingão, 21 horas. Estamos começando a nossa transmissão aqui. E eu já quero dizer para você que não é membro do canal. Se você fosse membro, você já teria assistido esse vídeo ontem. Sim, nós estamos disponibilizando antes para quem é membro a oportunidade de assistir o vídeo que vai ao ar no domingo. Então, assim que o vídeo fica prontinho, sai do forno, já é disponibilizado para quem é membro. Então, se você for membro, certamente você vai assistir antes, já vai saber o que vai sair no vídeo no domingo. E assim no domingo você vai ter a oportunidade de assistir de novo, juntamente com todo mundo, se você assim o desejar, tá bom? Então, se você se tornar membro, você vai ter esse benefício já para a próxima semana também. Dito tudo isso, eu já vou pedir para você se inscreva no canal se você também não for inscrito. Conheça a nossa plataforma de cursos, eu vou deixar o link aqui na descrição, tem muito conteúdo lá. Talvez esse um ano que você está fazendo aqui o próximo passo conosco demande de algumas coisinhas mais cirúrgicas. Conheça lá a nossa plataforma, tem muita coisa bacana e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nesse deserto, tá bom? Dito tudo isso, família, vamos para a aula de hoje? Vamos lá. Vou projetar aqui. A aula de hoje leva como título As Fases da Separação. E ela pode ser resumida na seguinte frase, que eu escuto muito. Diego, tem dias que eu quero morrer e tem dias que eu quero matar. O que está acontecendo comigo? Bem, essa frase resume dois extremos, dois pensamentos extremos. De uma tristeza profunda, aonde se dá pelo o extremo da pessoa querer morrer, aonde ela se anula, ela se culpa, ela se martiriza. E o sentimento da raiva, da indignação, da ira, aonde ela quer matar, aonde ela quer tirar aquela pessoa que foi responsável por tudo isso da sua vida e da vida de outras pessoas. Só que a grande questão é normal isso? E entre o céu e o inferno, esses dois extremos, é normal? E o que está acontecendo com você diante disso? É possível saber? É possível controlar? É possível saber como eu devo agir diante de tudo isso? Sim, é possível. É previsível e vai exigir de você um pouquinho de conhecimento. Então hoje você vai compreender um pouquinho a respeito disso. Para nós começarmos, e já falando dessas fases, eu quero dizer para você que essas fases elas podem ser compreendidas da seguinte forma. Existem pelo menos 5 fases que são muito comuns. Essas fases elas não vêm com uma etiqueta na testa de quando você está nela, mas facilmente você identifica quando você olha todo o contexto. Essas fases basicamente são a fase que nós chamamos da depressão, quando a pessoa age muito sobre o seu estado emocional na tristeza. Nós temos a fase da raiva, onde a pessoa está irada e muitos dos seus comportamentos são movidos por esse sentimento. Nós temos a fase da negação,
É onde a pessoa rejeita o que está acontecendo, ela toma um partido meio aleatório a tudo isso. Nós temos a fase da negociação. A fase da negociação é aquela fase onde a pessoa ela começa a abrir mão de princípios que ela tem para atrair o outro. Não necessariamente a fase da negociação é boa, viu? Entenda, nós vamos abordar um pouquinho isso ao longo da aula. E por fim nós temos a fase da aceitação, que é quando a pessoa começa de fato a compreender todo o cenário, ela começa a controlar suas emoções e a partir dali ela pode começar a sair do seu deserto. Só que tem um problema, nós estamos falando de 5 fases e nós veremos na aula de hoje que esse ciclo ele pode se repetir. Ele pode se repetir. A mesma pessoa pode passar por qualquer uma dessas fases várias vezes ao longo da vida. E hoje você vai entender como não fazer isso, como se controlar para que isso não seja um problema. Coisas que você precisa entender. Vamos começar então a esmiuçar essa aula. Primeira coisa, você precisa entender como a sua mente funciona. E não é só a sua, é a mente de qualquer ser humano. É entender como Deus nos projetou para que você saiba qual é o seu modus operandi diante de uma crise igual a essa que você está passando. Primeira coisa que você precisa entender é a utilização de recursos inconscientes para a resolução da crise, para a resolução do problema do seu casamento. O que seria isso? Significa que a partir do momento em que aconteceu a separação, que se deu a crise no seu casamento, a sua mente vai começar a utilizar recursos inconscientes para tentar resolver o problema. Esses recursos inconscientes são comportamentos, atitudes, estímulos emocionais para que você faça coisas que no seu inconsciente acredita-se que será o suficiente para resolver o problema. Ou seja, por mais que você esteja de maneira consciente assistindo o manual do casamento, fazendo o próximo passo, comprando cursos, fazendo terapia, tudo isso no âmbito consciente, ou seja, você olhou, você entendeu, você planejou, você está executando. O seu inconsciente ele também está trabalhando para tentar resolver todas essas coisas. Isso é bom ou isso é ruim? Eu vou falar para você que isso é ruim. E vou te explicar o porquê. Porque o seu inconsciente, ele também é responsável por você ter chegado até onde você chegou. E eu te explico. Existem algumas matemáticas que você precisa entender e aceitar. Que matemáticas seriam essas? Primeira matemática. O seu inconsciente, ele é responsável por conduzir a sua mente, o seu consciente, pelos caminhos que ela anda. O seu inconsciente é responsável por isso. O seu inconsciente ele recebe milhões de informações e ele gerencia todas essas informações. É no seu inconsciente que estão os traumas, é no seu inconsciente que estão os medos, é no seu inconsciente que estão os sonhos. O seu inconsciente pega toda a história que seus pais viveram, que seus avós viveram, tudo que ele tem de informação e ele desenha um caminho para que você ande por aquele caminho. É por isso que a Bíblia fala que você ensina a criança no caminho que deve andar e ele não vai se desviar dele. Porque isso está colaborando com essa crença da psicologia de que nosso inconsciente ele só nos leva a caminhos que sejam conhecidos. Ou seja, a partir do momento em que eu entendi o caminho que os meus pais andaram e eu assim aprendi, o meu inconsciente vai me levar para aquele mesmo caminho. Por que eu estou te falando que você não pode confiar muito no seu inconsciente? Porque os conceitos que ele forma é muito aleatório e muitas das vezes não passa pelo seu crivo consciente. Eu explico. Hoje você se separou, correto? Você está aí separado.
separado do seu marido ou separado da sua esposa, mas você está separado. Aí você chega para mim e fala assim, sabe, Diego, uma coisa que é interessante? Eu vou te explicar. Eu me separei. Só que meu pai e minha mãe também se separaram. No meu casamento, a separação se deu por uma traição. No casamento dos meus pais também se deu por uma traição. Quando meus pais se separaram, eu tinha X idade. Hoje, quando nos separamos, meu filho tem X idade. Assim como a minha mãe fez, eu também fiz. Assim como meu pai fez, eu também fiz. Tudo isso seria coincidência? Essa questão não é uma coincidência. O nosso inconsciente, a partir do momento em que ele tem um mapa, ele vai fazer de tudo para seguir esse mapa. Se você não entender como o seu inconsciente trabalha, você vai chegar ao destino que ele planejar para você. Então é muito natural, você enquanto filho, o que você aprendeu de casamento? Que tem que haver brigas, que tem que haver rixas, que a mulher tem que falar, eu estou usando aspas para rixa, né? Tem que falar, tem que discutir, tem que bater quando ela não concorda com algo, porque foi assim que você aprendeu, foi isso que você viu no casamento dos seus pais. Você aprendeu, você é homem, que o marido, ele manda em si, ele chega a hora que ele quer, ele faz o que ele quer. Se aparecer alguma mulher dando mole, ele é homem, ele é machão, ele tem que ir lá e dar um confere. Coisas que aprendeu. Só que aí você, enquanto filho, você olhava aquilo e você entendia, poxa, então casamento é assim. Casamento tem essas brigas, tem essas discussões, um fala mal do outro, mas eles se amam. Então é por aí. Até o momento em que veio uma separação. Nossa, a separação acontece. Então é assim, o casal vem, eles fazem um filho, eles brigam, eles se desentendem, cada um por si, até o momento que eles se separam. Ok, e eu como é que fiquei nessa história? Eu fiquei triste e tudo, mas eu vivi, eu superei, eu me casei, estou com a minha esposa, estou com meu marido, a gente briga, isso, aquilo, e agora nos separamos e tá tudo bem. Note que o seu inconsciente, ele fez essa leitura. Ele viu tudo o cenário que você vivia, ele olhou para todo esse cenário e ele entendeu. Não, o caminho é basicamente esse. Existem fatores que contribuíram para se consolidar essa visão, porque a nossa mente ela é assim, ela interpreta também fatores externos. Porque por mais que você vivesse um absurdo dentro da casa dos seus pais, por mais que fosse um absurdo eles se separarem, por mais que tudo aquilo fosse um absurdo, isso era fortalecido quando você assistia uma novela. E ali você tinha os personagens que se separavam, que traíam, que brigavam. Quando você ouvia piadas a respeito de casamento, de conflitos, de esposa, de sogra, isso, daquilo. Esses fundamentos eram fortalecidos quando você assistia filmes e você torcia para o personagem que traía, que buscava a paz, a felicidade, a alegria, o prazer com uma mulher que não era a sua esposa. Então, a sua vida social, ela também foi sendo influência para consolidar esse caminho. E aí você viu familiares, amigos, talvez você cresceu numa igreja em que era normal, o pastor hoje estava no culto com uma mulher do seu lado. No próximo culto era uma outra mulher, porque no meio da semana ele se separou e agora já estava com a amante ali no altar. E tudo bem, sabe? De repente o seu inconsciente formou esse caminho e é por onde ele andou. Então, em vários momentos da sua vida, você brigou com seu marido, você brigou com a sua esposa por coisas fúteis, bestas. Só que não eram tão bestas assim, porque foi a oportunidade que o seu inconsciente achou para forçar a situação, para forçar a barra, para gerar os conflitos que você tanto via, que você tanto aprendeu nos outros relacionamentos, que você pôde observar. Então você começa a perceber que ao longo da sua vida, o seu inconsciente, ele foi te dominando. Ele foi te dominando. Ele foi criando medos em você.
Ele foi criando traumas, ele foi criando sonhos e tudo isso com alguns propósitos. Tem sonhos que o casal tem que começa em um determinado momento, que você já viu que são sonhos só para destruir o casamento? É simples. De repente, seu casamento tá de uma certa forma. Ah, seu marido vai comprar um carro. Beleza. Que carro que ele vai comprar? Não importa. Qual a cor? Ah, ele vai comprar um carro branco. De repente, no seu inconsciente começa um sonho. Ah, mas eu sempre sonhei com um carro desse vermelho. Ah, mas por que vermelho? Você nunca falou, nunca teve nada. Agora é seu sonho, é meu sonho. E o pior é que aí nesse momento a esposa ou o marido começa a desejar o vermelho, mas tinha que ser vermelho, mas por que foi branco? Mas por que a pessoa não leva em conta? Mas isso, aquilo. E de repente o sonho que surgiu é justamente para destruir o casamento. Não é um sonho genuíno. É um sonho inconsciente com um propósito destrutivo. E aí talvez você pense, nossa, a gente brigava, mas é porque eu tinha um sonho. Não, você não tinha um sonho. O sonho foi gerado de maneira inconsciente para destruir seu casamento. De repente você vai observando que ao longo da sua vida o inconsciente foi criando situações, foi criando contextos só para te prejudicar. Foi isso que ele foi fazendo ao longo dos anos. Então agora, quando você decide restaurar pelo seu casamento, é porque você chegou em um determinado momento. O que aconteceu? O seu inconsciente foi te levando até essa situação. Beleza, você chegou até aqui. Posso te contar um segredo? Embora você chegou no lugar que você diga que é o pior momento da sua vida, você está muito confortável nele. Tudo bem. Você pode ir nos comentários hoje falar assim, Diego, eu discordo, eu não estou confortável, eu não estou feliz onde eu estou. Beleza, você pode colocar aqui. Mas até o final desse ano você vai voltar e você vai colocar abaixo desse comentário, poxa, o Diego tinha razão. E eu vou te explicar o porquê. Porque de uma certa forma, esse caminho que você chegou, que você está trilhando da separação, era um caminho que você já conhecia. Em alguns momentos você pode dizer como uma forma de autoconsolo. Minha mãe também passou por isso e viveu. Meu pai também passou por isso e hoje está bem. Todos passam por isso. Poxa, eu agora passei por isso também. Eu estou aprendendo. O deserto me fez chegar para perto de Deus, então foi bom. E agora a gente começa a pegar esse momento de desgraça, de destruição, e você começa a achar legal. Você começa a olhar e fala assim, poxa, eu tô bem. Mas por que você está bem? É porque é bom ser desprezado? É bom ser traído? É bom ter uma família destruída? Não é bom. Mas era o caminho que você queria chegar desde o início. De maneira inconsciente. Era onde você queria chegar. Era basicamente o caminho que você aprendeu. Então, você chegou até ele. Agora, antes que você pense assim, Diego, mas na minha família isso nunca aconteceu. Esse negócio de separação e tudo, o meu caso é o primeiro. E no caso do seu marido? E no caso da sua esposa? Foi o primeiro? E outra coisa, quando nós falamos do âmbito inconsciente, às vezes a gente se engana, fala assim, Diego, eu não sei por que eu brigo tanto com meu marido, com a minha esposa. Meus pais nunca brigaram. Eu nunca vi meus pais brigando. E aí a gente esquece que a nossa mente ela tem uma percepção muito profunda, que nós temos vários sentidos de percepção de um ambiente, de uma situação. Se você fala que você nunca viu seus pais brigando, eu falo para você abertamente, falo assim, olha, seus pais foram muito prudentes acerca dos problemas dele. Mas eu não acredito que eles nunca brigaram. Eu não acredito que sua mãe nunca esteve chateada com ele. Eu não acredito que seu pai nunca se frustrou com ela. Jamais. Então o que acontecia é que essas brigas você não ouvia e você não via, mas você percebia.
Você notava de maneira inconsciente que sua mãe estava olhando estranho para o seu pai, que seu pai estava com indiretas para sua mãe, ainda que no âmbito consciente para você estava tudo bem. O seu inconsciente percebia aquilo. O seu inconsciente notava as vibrações diferentes. Então, por mais que você não consiga identificar os traços do caminho que o seu inconsciente tem formado, eu te garanto que com uma análise mais profunda você vai tomar consciência disso. Então, entenda que nesse momento em que você se separa, você chegou aonde você queria. Perfeito? Perfeito. Certo, Diego, mas se o meu inconsciente queria a separação e de maneira inconsciente eu fui trabalhando para isso, e houve vários os momentos em que eu cheguei a falar pro meu marido, então vai embora, porque eu vou ser feliz sem você. Diego, mas se eu queria chegar nisso, por que hoje eu quero a restauração? Por quê? Aí pode ter dois fatores do porquê você queira a restauração. Primeiro fator ainda pode ser por uma questão inconsciente. Talvez quando a separação aconteceu, uma coisa que você não controlou, ou o seu inconsciente não deu conta de controlar, foi a culpa. Então talvez muitas pessoas olharam e te culparam pela separação, ou você se culpou pela separação. Era o que você queria de maneira inconsciente, mas não do jeito que foi. Não do jeito que foi. Então, a restauração, muitas das vezes, é simplesmente para que vocês voltem e então possam se separar da maneira que você queira. Gente, isso acontece demais. Nossa, mas como acontece? Pessoas que olham e falam assim, não, eu quero voltar, eu amo meu marido, é ele que eu quero. Aí o marido chega perto, a mulher faz a desgraça na vida do homem. Ou o homem que fala que quer muito a esposa mal voltou e ele já está fazendo tudo de errado de novo. Ou seja, para simplesmente fortalecer aquele discurso, não, tá vendo? Eu tentei, eu lutei pelo nosso casamento, a culpa não é minha, a culpa é dele, a culpa é dela. Então existem muitas pessoas que buscam a restauração por causa disso. Simplesmente porque terminou do jeito que ela não queria. Ela não gostou dos resultados. Então ela quer voltar para poder terminar de novo. Sabe uma coisa que eu escuto bastante? Pessoas que falam assim, Diego, eu e meu marido voltamos, mas meu marido falava assim para mim já nos primeiros dias, você não mudou. Você não mudou, você tá pior. E aí a mulher falava assim, não, eu mudei porque eu amo você, eu quero o nosso casamento, a nossa família é importante. E o homem falava assim, não, você não mudou. E aí ela falava isso pra mim, falou, Diego, como pode ele falar que eu não mudei? Eu falei assim, olha, se ele tá falando que você não mudou, então existe verdade nisso. Você não mudou. Você queria a restauração, mas de maneira inconsciente você tá forçando a barra para que seu marido vá embora e você sinta um alívio. Poxa, pelo menos eu fiz o que eu podia. E essa primeira razão do porquê que a pessoa quer a restauração, eu falo para você, talvez até essa aula, na aula passada muitas pessoas mandou mensagem e falaram assim, Diego, que pancada na minha cabeça foi a aula anterior. Nossa, como mexeu comigo, como me arregalou os olhos, sabe? E de repente as pessoas viram muitas coisas. E aí eu sei que tem muita gente que depois da aula passada já nem vai voltar aqui hoje. Assim como eu sei que depois da aula de hoje tem gente que não vai voltar para a aula da semana que vem. Por quê? Porque a pessoa vai olhar e pensar assim, mas peraí, faz sentido. É possível que eu esteja querendo a restauração justamente porque do jeito que terminou eu não gostei. Meus filhos ficaram contra mim, minha família acha que a culpa foi minha. Não, eu quero meu marido de volta. Eu quero porque não está certo. De repente, as mudanças que parecem ser tão simples, a pessoa endurece o coração e não muda. Algumas coisas, ei, não fale isso pro seu marido. A pessoa vai lá e fala. Ei, não olhe assim para sua esposa. Ele vai lá e olha.
E aí eu, como terapeuta, eu olho e falo assim, gente, mas essa pessoa aí merece receber um cascudo, sabe? Porque não é possível. E aí são muitas as pessoas que chegam pra mim e falam assim, Diego, eu tava lutando pelo meu casamento, meu marido voltou. Nossa, Diego, olha aí eu fazendo os mesmos erros tudo de novo. É por causa disso, porque você quer a restauração só para poder terminar de novo. E aí tem outros que ainda falam assim, Diego, isso faz sentido, porque eu e meu marido voltamos, eu cheguei à conclusão que eu não tinha mudado, ele também não mudou, e aconteceu isso e aquilo, e aí nós terminamos. Você quer ver a pessoa que fala que não quer a restauração? É a pessoa que consegue culpar o outro. Sim. Eu ouço muitas pessoas falando assim, Diego, eu não quero voltar com meu marido. Mesmo? Mesmo, não quero. Por quê? Ele saiu, ele brigou com os filhos, aí os filhos ficaram comigo. Ele ofendeu toda a minha família, aí toda a família ficou do meu lado. Ele arrumou uma prostituta, uma mulher terrível, sabe? Que fala mal de todo mundo. Então, assim, eu não quero voltar porque o marido virou um homem terrível. Não é que ele virou um homem terrível. É que com a separação você ficou sendo a boazinha da história. Então tá lindo. Seu inconsciente queria separação, transformou seu marido num homem terrível. Hoje ele paga pensão para você. Você não precisa trabalhar ou consegue viver com os recursos que tem. Deixou uma casa, deixou um carro. Você faz viagens, você curte sua vida, sabe? Numa boa. Os filhos estão com você, a família está com você e seu marido tá lá com o título de vilão da história. Pronto. Não quer a restauração por causa disso. Eu nunca vi alguém falando assim, Diego, eu não quero a restauração do meu casamento. Mesmo? Por quê? Porque eu traí, eu fui injusto, sabe? Eu maltratei minha esposa, eu destruí a vida dos meus filhos e por isso eu não quero a restauração. Não! Normalmente a pessoa que fala assim, poxa, eu tratei mal minha esposa, eu tratei mal os meus filhos, eu destruí minha família. Essa pessoa fala assim, eu quero muito a restauração para eu poder dar a vida de novo aos meus filhos, para eu reconstruir a vida emocional da minha esposa, para eu reestruturar a minha família, para que o meu casamento seja uma bênção. É esse o comportamento normal. Você não tem ninguém que fala que não quer mais a restauração sem que o outro tenha se tornado um vilão. Se o outro se tornou um vilão ou uma vilã, essa pessoa fala assim, opa, eu não quero a restauração, eu tô bem, eu tô em paz, eu tô tranquilo comigo mesmo, então, tô livre. É desse jeito. Ou seja, de maneira inconsciente, essa pessoa quis se separar. E ela conseguiu o que queria. Então, existem dois porquês que a pessoa ainda busca a restauração, mesmo a separação tendo acontecido propositalmente de maneira inconsciente. A primeira, justamente porque não terminou da maneira que queria. Então ela quer lutar de novo, ela quer dar mais episódios para essa história, para ela poder então sair da maneira que ela queira. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, porque alguém possa estar querendo a restauração, é porque ao longo desse caminho, desse processo, você tropeçou nisso aqui, na Bíblia. E quando você tropeçou na Bíblia, você leu mandamentos que diz: homem e mulher, não se separe. Se separar, fique só, sem se casar, ou se reconcilia com seu marido. Que a família, uma vez constituída, ela tem um propósito eterno. Marido e mulher têm uma ligação até a morte. Os filhos vão andar pelos caminhos que aprenderam dos pais. E chegou um determinado momento que você viu aonde você estava chegando e de maneira consciente essas verdades entraram na sua mente. E causou um rebuliço na sua cabeça. Porque agora o seu inconsciente está andando por um caminho. E ele recebe novas instruções. As instruções são: nós não podemos chegar nesse caminho. Nós temos que convergir para outro caminho. Mas como é que eu chego nisso?
Ninguém ensinou isso pro seu inconsciente. Ninguém ensinou isso pro seu inconsciente. Você chega no meio do caminho e você fala assim, inconsciente, precisamos restaurar um casamento. Perfeito. O seu inconsciente fala assim, como é que a gente faz isso? Eu só sei destruir casamentos. Eu só sei briga, discussão, traição, essas coisas eu vi ao longo da minha vida. E de repente seu inconsciente começa a puxar. Certo, restauração de casamento, alguma coisa eu devo ter visto. Filmes, será que eu vi em filmes? Em filmes, o que que... Não, filmes eu não vi. Em novelas, eu não vi. Ah, e se eu usar superstições? Eu vi superstições, eu vi cartazes, trago a pessoa amada de volta em 7 dias. E se eu usar isso? E se eu usar recursos emocionais? Sim. E se eu implorar para a pessoa, ei, volta para mim? E se eu chorar muito? E se eu ficar doente? Se a pessoa falar assim, não, eu voltei para ela porque senão ela ia morrer. E se a depressão for o caminho? Eu fico muito doente, eu mostro para a pessoa que eu estou arrependido e ela volta para mim. E se eu ficar com muita raiva? E se eu falar que eu mato ela se ela não voltar? Que eu vou matar o amante, que eu vou matar a amante, que eu vou matar a família toda? Será que assim volta? E aí, a partir disso, o seu inconsciente começa a usar recursos. Só que ele vai experimentando os recursos. Porque ele não sabe se com muita tristeza ele vai trazer seu marido ou sua esposa de volta. Ele não sabe se com choro, com imploro, com, sabe, tudo quanto é tipo de apelo emocional, seu marido ou sua esposa vai voltar. Então ele vai tentar isso. Então ele vai cair o semblante, muita tristeza, muito choro, muito arrependimento, muitas ligações, muita mensagem, muito eu te amo, não faça isso com a nossa família. Porque inconsciente, sua mente está usando os recursos que ela tem. Ela olhou e falou assim, poxa, se houver um grande apelo, aí talvez você pense assim, ah, que dia, eu jamais iria apelar para o meu marido voltar. Não, você estando no seu estado consciente normal, você não faria isso. Mas e se você estiver numa crise de tristeza? Agora o seu inconsciente coloca o quê? Tristeza. E tristezas e mais tristeza, para que você faça coisas. E aí, conforme o seu inconsciente percebe que colocou um pouquinho de tristeza, você já chorou, legal. Um pouquinho mais de tristeza, você já mandou uma mensagem. Um pouquinho mais de tristeza, já está você implorando. Um pouquinho mais de tristeza, já está você falando para a família toda. Quanto mais tristeza, mais você age. Mais você quebra o seu orgulho, mais você apela para a restauração. Aí seu inconsciente pensa, tá bom, é mais ou menos por aí o caminho. Eu vou deixando ele triste, ela triste, e ela vai cedendo a tudo isso para ver se a gente consegue restaurar o casamento. Só que o que acontece? Isso não funciona. Mas o seu inconsciente não sabia disso. O seu inconsciente acha que daria certo. Sabe por quê? Porque houve um momento da sua infância que você via a crise dos seus pais, os problemas, as brigas, e você tinha algum problema. E quando você chorava, o que acontecia com seu pai ou com a sua mãe? Eles vinham até você. Eles te acolhiam, te abraçavam, falava que ia ficar tudo bem. Então o seu inconsciente, ele não veio do nada com essa ideia da depressão. Não. Existe uma raiz para isso. Ele entendeu que quando você está nessa condição, marido e mulher, pai e mãe, ainda que estejam em crise, eles se sensibilizam com você. Só que uma coisa que seu inconsciente não percebeu é que isso funcionava entre pais e filho, não entre marido e mulher. E leva um tempo para isso. E esse tempo passa. De repente, a sua mente chega à seguinte conclusão: chorar não adiantou. Ah, mas eu lembro de ver minha mãe quebrando algumas coisas e por isso que meu pai não ia embora. Eu lembro de meu pai quebrando algumas coisas em casa, nervoso, gritando com a minha mãe, e minha mãe sempre pianinho com ele. E se eu começar a ficar com raiva? Já sei. Vou me divorciar, vou arrancar tudo que ele tem,
que ela tem, eu vou tomar os filhos, eu vou começar a denigrir ele, seu inconsciente falando, falar mal dele para todo mundo. As coisas, as imundícias que ele fez, que ninguém sabe, vai todo mundo saber. Agora ele vai ver só. E agora o seu inconsciente começa a trabalhar a raiva. Porque ele acredita que esse pode ser um dos caminhos. Ele acredita. Agora você entendeu que você quer restaurar, porque você aprendeu na Bíblia, mas você ainda não buscou os recursos que a Bíblia oferece. Seu inconsciente entendeu, eu preciso voltar. Casamento é um só. Casamento é até a morte. Existe uma ordem de Deus, beleza. Só que agora eu vou pro meu inconsciente. E aí o meu inconsciente agora tá me levando pela raiva. E eu vou fazer coisas terríveis. Eu vou mentir se for necessário. Eu vou matar se for necessário. Mas eu vou buscar restaurar esse casamento. O que acontece? Também não dá certo. Então, em cada fase, o seu inconsciente, ele vai trabalhando o recurso. E aí nós evoluímos, então, depois que você passa pela fase da negação, que aí você começa a trabalhar depressão e raiva. E essas duas fases podem alternar, tá? Tem pessoas que passam primeiro pela depressão, depois pela raiva. Outros que passam primeiro pela raiva, depois pela depressão. Então, se você olhar e falar assim, Diego, mas a minha fase, a depressão não veio primeiro. Primeiro veio a raiva. Primeiro eu queria quebrar tudo, arrebentar tudo. Depois vem a depressão. Em outros casos, primeiro vem a depressão, depois vem a raiva. Então, alterna de pessoa para pessoa. Mas existe essa evolução, tá bom? Na fase da negociação, o seu inconsciente agora começa a olhar e pensar assim, poxa, mas espera aí. Eu tenho meu orgulho, eu tenho minha autoestima, eu tenho meus sonhos, eu tenho meus princípios. Se eu começar a abrir mão disso, será que ele volta? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa é a fase mais nojenta que tem. Sabe por quê? De repente a pessoa fala assim, eu vou negociar meus filhos. Eu vou começar a deixar que meus filhos vivam aquilo que meu marido, que a minha esposa que está no pecado quer. Para ver se há o agrado um pouco. Agora eu vou abrir mão dos meus valores. Meu marido quer vir ter relações sexuais comigo, tanto com a outra. Talvez se eu deixar isso, aquilo, talvez ele volte. Gente, eu não vou nem dar outros exemplos, porque eu sinto nojo dessa fase. Ela é terrível. Porque agora o seu inconsciente entende assim, poxa, eu vou abrir mão de muitas coisas que me impedem dele estar de volta ou dela estar de volta. Simplesmente pelo fato dela estar de volta ou dele estar de volta. Pronto. E isso é terrível, porque a pessoa ela perde a sua identidade. Ela perde as suas características. Ela perde. E existe essa fase. Ela vai contra o que a família fala, o que ela já falava. Ela vai contra todos os cenários. Simplesmente porque ela quer que o marido ou que a esposa volte. Enfim. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que o seu inconsciente vai utilizar recursos para tentar resolver o problema, se porventura o que hoje te motiva à volta seja princípios de Deus. Só um parêntese que eu quero utilizar aqui. Você, de uma certa forma, está fazendo certo ao estar aqui no Manual do Casamento. Por quê? Porque nós trabalhamos a restauração utilizando a Bíblia como recurso. Por quê? Porque é a Bíblia que fala que nós temos que voltar para o marido e para a esposa. Então, se ela fala para voltar, ela vai dar ferramentas para isso. Então, nós estamos aqui em busca dessas ferramentas. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque existem muitas pessoas, inclusive dentro de igrejas, que vão utilizar essas ferramentas de maneira errada. Que vão pegar a Bíblia para fortalecer os estímulos inconscientes da separação, para falar assim, olha, não há perdão. A Bíblia autoriza, viu? Você se divorciar se o seu marido for adúltero, se a sua esposa for adúltero, se houver agressão, se houver ameaça, se for isso, se for aquilo. Casa de novo porque você vai ser feliz.
E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque é a própria Bíblia que chega pra gente e fala: ei, casamento é até a morte. De repente existem exceções? Que conversa é essa? E por que elas não são tão claras assim? Ela só faz sentido para mim se eu já tiver uma base inconsciente de que eu não quero aquele casamento. E aí qualquer coisa que eu digo preenche. Aí faz muito sentido. Na cabeça de quem não quer a restauração, tá com raiva do marido, qualquer coisa que eu falar que vai te abonar da culpa, nossa, você vai achar que faz muito sentido. Você vai falar que, nossa, que pastor inteligente, nossa, que pregador incrível, nossa, que psicólogo inspirado. Por quê? Porque você já tem uma base, você já não quer mais o relacionamento. E aí se vem alguém com valores morais e fala pra você que tá tudo bem, poxa, você vai achar perfeito. Agora, se você ignorar o aspecto daquilo que você deseja no seu coração e entender o que é que a Bíblia fala, aí não há dúvidas. Aí você consegue olhar para todos os argumentos que são apresentados e fazer a seguinte análise crítica. Peraí, parece que o negócio não é tão claro assim como parece. Quando as pessoas falam assim, não, porque, se você traiu, né? Se você foi traído, então você está livre para se casar de novo. Peraí, não existe esse texto. Aí alguns dizem assim, não, mas está subentendido. Peraí, não está tão subentendido assim. Pelo contrário, existe um texto, uma ordem explícita que fala, se vocês se separarem, por qualquer motivo que seja, não se case novamente. Ou se reconciliem. Então, peraí. Essa história de estar subentendido não está tão subentendido. O problema é que eu já tenho o desejo, eu quero ouvir que sim, que eu estou livre. Então, qualquer contexto que você utilizar, para mim serve. Então, quando você nega esse aspecto inconsciente, você faz uma análise crítica na Bíblia, você vai ver que é muito claro essa questão. Só que agora você precisa de recursos que vêm da Bíblia para que você restaure o seu casamento. Só que até que você amadureça isso, o seu inconsciente ele diz assim, opa, pode deixar comigo. Deixa comigo que nós vamos restaurar esse negócio. Você vai ver. Nós vamos restaurar. Eu vou ligar hoje para ela voltar. Aí você liga e ela não volta. Aí o seu inconsciente, não, fica tranquilo. Eu vou chorar um pouco porque ela me rejeitou, porque ela não quis vir, porque aí ela vai vir. Aí ela não vem. Aí o seu inconsciente, filha da mãe vagabunda, ela vai ver só porque agora eu vou arrancar os filhos dela e eu vou fazer isso, aí ela vai vir. Aí ela não vem. Então o seu inconsciente, ele é afobado. Ele recebe uma instrução. Normalmente você recebe essa instrução pela metade. E ele já quer sair correndo para fazer as coisas. Tem algumas pessoas, isso eu acho muito interessante, essa experiência. Eu venho atendendo, lidando com isso, há aproximadamente 10 anos. E eu já vi muita coisa. Existem pessoas que falam assim, Diego, eu quero fazer algumas sessões de terapia com você. Tá bom, vamos fazer. E aí nós começamos a caminhada. Estamos caminhando. De repente a pessoa pega e fala assim, Diego, pode deixar. Eu já entendi o caminho. Pode deixar. Agora aqui é comigo. Pode deixar que eu peguei aí os sinais. Tem certeza? Eu acho que... Não. Pode deixar, Diego. É comigo agora. Pode deixar, confia. Tá bom. Aí passa 1 ano, 2 anos. Aí a pessoa me manda mensagem. Oi, Diego, tudo bem? Lembra de mim? Tô precisando de sua ajuda. Eu falo assim, tá vendo? Era hora de ter controlado. O inconsciente é muito precipitado. E aí... Agora que você sabe que uma das primeiras coisas, ferramentas de recursos que o seu inconsciente utiliza é justamente as emoções, agora tem outra coisa que você precisa entender. Que as emoções inibem a percepção do tempo. Que é isso? Vou te explicar. Primeiro, essas crises emocionais que você tem, raiva,
tristeza, ódio, depressão, elas têm um propósito. Deus criou as emoções. As emoções é um estado, uma condição da nossa mente, estimulado por vários elementos específicos que nos capacitam a fazer coisas. Existem coisas que você só fala se você estiver com raiva ou triste. Existem coisas que você só faz se você estiver sob o estímulo da raiva ou da tristeza. Então as emoções, na verdade, são combustíveis, são condições para que eu faça coisas que no meu estado normal eu não faria. Simples assim, entenda isso. Só que as emoções, elas geram um determinado dano no que diz respeito à restauração, porque elas vão inibir a sua percepção do tempo. Eu explico o que é isso. Marido e mulher estão brigando há 10 anos. Tem muita gente que fala assim, Diego, meu casamento está acabando há 10 anos. Só agora que terminou de cair. Mas faz 10 anos que o nosso casamento é horrível. Aí há 10 anos você briga, você xinga, você ofende, você humilha. Aí seu marido foi embora. Passou 2 dias. Você liga e fala assim, olha, porque eu mudei. Porque agora eu sou outra pessoa. Porque eu sou diferente. Ei! Pera aí. Eu acho que você perdeu noção de tempo. Como é que você foi uma pessoa por 10 anos? Em 2 dias agora você mudou? Não, pera aí. Não é assim. Você precisa ter uma noção do tempo. Você precisa entender que o tempo ele vai trabalhando algumas coisas e tem coisas que só com o tempo para ela criar forma. Só que a sua emoção inibe isso. A sua emoção não deixa que as coisas aconteçam naturalmente. A sua emoção acaba comprometendo a sua percepção de que você precisa do tempo para curar algumas feridas, para consertar alguns erros. Você precisa disso. Só que quando você está movido pela emoção, você perde essa percepção do tempo. E eu vou falar um pouquinho mais sobre o tempo daqui a pouco, mas o tempo é extremamente crucial. O tempo, ele apresenta para nós e para os nossos cônjuges, apresenta coerências. O tempo é o que apresenta mudança. O tempo é o que apresenta o arrependimento. Nós precisamos do tempo. Eu sempre digo assim para as pessoas, até para que elas tenham uma percepção do tempo. Seu casamento durou quanto tempo? 20 anos? Certo. Esteja preparado para reconstruir seu casamento daqui a 20 anos. Nossa, Diego, mas vai demorar 20 anos? Pode ser que demore mais. Pode ser que demore menos. Trabalhe com um prazo de 20 anos. Você destruiu algo em 20 anos. Você precisa reconstruir algo. Se levou 20 anos para destruir, você não vai reconstruir isso em um dia, em um mês, em um ano. Então você precisa disso. Você precisa repassar vários ciclos que você viveu esses 20 anos de destruição. Você precisa viver esses 20 anos com novos ciclos, com novos resultados. Para que você chegue no final e você tenha criado uma condição diferente, você tenha aprendido algumas coisas. Pode ser que o tempo seja bem menor, mas você precisa respeitar essa regra. Eu vivi um casamento de 10 anos, eu posso imaginar 10 anos para essa restauração. Simples assim. Quando você está movido pela emoção, você acha que uma mensagem de madrugada vai antecipar esse tempo. Movido pela emoção, você acha que um carro de telemensagem à noite na porta do prédio vai resolver esse problema. E não vai. Você acha que ele ou ela arrumar um namorado ou uma namorada ao longo desse processo vai impedir que vocês voltem no futuro. A percepção do tempo. Então você precisa entender tudo no que diz respeito ao tempo, que as suas emoções vão inibir essa percepção. E você precisa agora começar a tomar cuidado com isso. Tudo aquilo que você faz pensando em abreviar tempo pode estar sendo movido pelas emoções e você pode estar mais uma vez errando.
Outra coisa que você precisa entender é que, além do tempo, as emoções inibem a percepção do óbvio. Tem algumas coisas que são óbvias. Com uma pequena análise de um cenário maior, qualquer um consegue ver. Menos a pessoa que está sendo movida pelas emoções. Quer alguns exemplos? Vou te dar alguns exemplos. Diego, eu mandei mensagem pro meu marido e falei para ele que a gente tem que voltar, porque a gente se ama, porque casamento é um só, que nós estamos unidos até a morte. Nossa, Diego. A namorada dele ficou estressadíssima com isso. Mas não era óbvio? Peraí. Seu marido está num outro relacionamento. Você achou extremamente desrespeitoso quando ele largou você para ficar com outra mulher. Agora você entra na casa dele para falar todas essas coisas, desrespeitando e desprezando a pessoa que hoje está com ele. Isso não era óbvio que ia causar esse dano? Ah, Diego, meu marido veio e nós tivemos relações sexuais. Mas ele não quis voltar para casa. Agora eu estou me sentindo um lixo. Peraí. Seu marido te traiu e foi embora porque ele desprezava o matrimônio em contraste com o sexo que ele achava maravilhoso, a ponto de ter sexo com outras mulheres fora do casamento. Agora você não está dentro do casamento e você tem sexo com ele. Não seria óbvio que ele iria embora, que ele ia te deixar, que ele não ia querer o casamento? Mas as suas emoções não deixaram você ver isso. Mas era óbvio que seria assim. Quando você fala mal do seu marido para alguém e aquela pessoa, um momento, fala pro seu marido liga, tirando satisfação, e você pega e fala, não, é um absurdo, ele tá errado e ainda veio brigar comigo. Certo, mas você estava difamando. Você estava fazendo tudo aquilo que ele fez com você. Não seria óbvio que essa situação iria piorar? Mas as suas emoções não deixam você perceber o óbvio. Ou seja, você precisa começar de maneira consciente a controlar suas emoções. E aí agora nós entramos nos conselhos valiosos. Primeiro conselho, você precisa conhecer os seus limites, o que são os seus extremos, e você precisa entender o que é o seu ponto de equilíbrio. Vamos falar um pouquinho de programação neurolinguística aqui agora. Todo ser humano tem o seu ponto de equilíbrio emocional. Existe um espaço dentro de você, na sua mente, que é o seu ponto de equilíbrio. É o seu estado normal, o seu estado natural de emoções. É onde você consegue conversar sobre tudo, ver tudo, se sentir extremamente bem, ponderar suas decisões. É o seu estado emocional normal. Existem os seus extremos. Existe um momento que você sai do seu estado normal e você entra na raiva. E você sai do seu estado normal e entra na tristeza. Existem esses dois extremos. E você precisa conhecer seus limites. Você precisa saber quem é você quando você está triste. O que você faz? O que você expõe? Do que você é capaz? Você precisa conhecer, porque você precisa começar a conter essas atitudes, esses comportamentos. Então você precisa conhecer seus limites. O seu ponto de equilíbrio. Qual é o seu ponto de equilíbrio? Você precisa conhecer. Eu preciso entender, poxa, eu estou saindo do meu ponto de equilíbrio. Eu preciso voltar. Eu preciso aprender técnicas. Eu preciso aprender recursos para voltar. Existem técnicas que você pode utilizar de respiração. Alimentos que você ingere são capazes. O alimento é fantástico. A água é fantástica. A água é um controlador emocional muito poderoso. Respiração é um controlador emocional muito forte também. O que você escuta, os estímulos que você recebe. Tudo isso você precisa se explorar, se conhecer para saber, poxa, como é que eu volto para o meu ponto de equilíbrio? Eu preciso saber disso.
Porque quando eu entender que eu estou saindo do meu ponto de equilíbrio, eu volto. Eu chego à seguinte conclusão: opa, tristeza não, eu não quero, deixa eu voltar. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho coisas para resolver, eu tenho coisas para pensar. Eu não vou ficar aqui nessa tristeza. Não vou utilizar esse recurso. O que é que eu preciso para voltar? Eu preciso de uma música que eu conheça, que eu já conheço e eu sei que me traz de volta. Vou ouvir ela 30 vezes. Ah, eu preciso comer alguma coisa que vai me trazer de volta. Beleza, eu vou comer alguma coisa. Não, eu vou fazer um exercício, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, mas eu vou voltar para o meu ponto de equilíbrio. Eu preciso conhecer esses limites, eu preciso me conhecer para que eu me controle. Porque se eu deixar que seja normal eu sentir raiva, que seja normal a minha tristeza, quando eu estiver num desses dois estados, desses dois extremos, eu vou fazer besteira. E sabe o que é o pior? Quer seja para raiva, quer seja para tristeza, eu vou fazer e ainda vou dizer assim: ah, naquela hora eu só segui meu coração. Mas a Bíblia fala: o coração é enganoso. Não confie no seu coração. Não confie. E o último conselho valioso do dia: aprenda a usar o tempo a seu favor. Aprenda. Entenda que dentro desse processo de restauração, você está diante de uma terra muito fértil. Então, tudo aquilo que você planta estando separado vai brotar e frutificar muito no futuro. Então, quando você entende isso e usa o tempo a seu favor, você não coloca pressa. Você não perde tempo falando que você vai mudar para o seu marido ou para a sua esposa, mas você muda e você deixa o tempo mostrar essas mudanças. Você simplesmente começa a utilizar o tempo de uma forma que ele vai sendo benéfico para você. Você quer ser feliz, não quer? Você quer restaurar seu casamento, não quer? Você desenvolveu sonhos, não desenvolveu? Vai realizar esses sonhos enquanto você está separado. Aproveite esse tempo. Você quer fazer uma viagem? Talvez seu marido não iria? Vá sozinho. Chame as amigas, chame um familiar, pegue os filhos, vá para essa viagem. Ah, você gostaria de fazer uma faculdade? Seu marido era muito ciumento, jamais deixou? Faça agora, aproveite. Se o deserto demorar 5 anos, você vai ser bacharel. Ah, vai demorar 10 anos seu deserto? Você vai ser doutora, PhD talvez. Mas faça. Você precisa compreender bem o perdão. Poxa, quanto mais tempo, melhor. Então, entenda que o tempo, quando você compreende ele permite que você o use a seu favor. E você pode fazer isso. Você deve fazer isso. E esse é um conselho valioso. Atividade do dia. Gente, essa atividade eu amo. E olha, é a atividade que mais me surpreende. Qual vai ser a atividade? Já que nós estamos falando dessas oscilações emocionais, você vai fazer uma poesia acerca do que você tem aprendido e vivido nesse deserto. Calma, você está pensando assim: eu nunca fiz poesia. Vai ser tranquilo. É só você lembrar dos Salmos. O que é os Salmos? O que é uma poesia? É você escrever o que você pensa, a maneira com que você vê, respeitando pelo menos 2 regrinhas. Quais são essas 2 regras? Que você diga uma frase que termine com um sufixo que rime com o final da última frase que você for escrever. Pronto. Então, se você vai escrever: eu estou vivendo esse deserto e está passando muito tempo. Tempo precisa rimar no final. Aí eu vou colocar assim: eu já preparei tudo para a nova construção. Já comprei areia, brita e cimento. Cimento combinou com tempo. É uma péssima poesia, mas é só um exemplo. Mas fato é que você vai respeitando essas rimas. Você coloca o seu olhar emocional nisso. Sabe?
No programa Recomeçar, nós temos essa atividade, tínhamos ela no programa Meu Deserto. E eu vou falar uma coisa para você. Liberta. Quando você olha para suas emoções, para o que você está vivendo e transforma isso em uma poesia. E eu já vou falar uma coisa para você. Nos programas Recomeçar e no Meu Deserto, gente, é cada poesia que eu particularmente tenho a vontade, o desejo de escolher ali as melhores que mais me atingem e fazer um livro de tanta poesia linda que tem. Sabe por quê? Isso que você está vivendo é lindo. Quer seja a dor, quer seja a superação, quer seja a esperança, mas é lindo. E você conseguir transformar isso em palavras, isso organiza a sua mente. Essa atividade de você fazer essa poesia, ela vai organizar emocionalmente a sua mente. Então, faça essa atividade. E aí, como eu falei para vocês, que eu morro de vontade de fazer um livro com essas poesias, porque são poesias incríveis, eu já vou dizer uma coisa para você. Você vai vir escrever sua poesia aqui, nos comentários desse vídeo. Porque vai estimular outras pessoas vão gostar de ler acerca da sua poesia, vão se inspirar na sua poesia também para escrever a delas. E eu já vou dizer uma coisa para você. Você, ao escrever sua poesia aqui, você já está autorizando que a sua poesia seja utilizada por alguém, quer seja do manual do casamento, quer seja uma terceira pessoa, porque eu venho me controlando para não fazer um livro com essas poesias. Mas eu tenho certeza que poderá haver pessoas mais fracas do que eu ou mais destemidas do que eu que vai pegar essas obras de arte e vai fazer um livro. Então, você já esteja ciente que a sua poesia ela vai libertar você e poderá ser utilizada para libertar milhares de outras pessoas. Tranquilo? E outra coisa, não se preocupe. Não é um concurso de qual poesia é mais bonita ou mais feia. É uma atividade. E toda e qualquer expressão que você conseguir fazer será muito bem feita. Eu estou ansioso, viu? Para ver essas poesias, você vai ter uma semana inteira para poder escrevê-la. E eu vou ficar aguardando ansiosamente. Todos os dias eu vou vir aqui nos comentários para ver essas poesias. Se você já fez essa atividade no programa Recomeçar ou no Meu Deserto, faz o seguinte, pega aquela poesia que você escreveu na época, coloca ela e escreve uma outra, uma sequência, a parte 2 dessa poesia. Quem fizer isso também, eu vou gostar demais, porque vai ser muito legal ver que você fez isso alguns anos atrás e agora você está replicando isso de novo. Inclusive, eu vou procurar a minha. Quero ver se eu acho a minha e eu vou postar aqui. Porque quando eu fiz o programa Meu Deserto, eu também escrevi a poesia. Eu vou ver se eu encontro e coloco aqui. Minha esposa também escreveu, quero ver se eu encontro e vou colocar aqui também. Tá bom? Dito tudo isso, já deixando claro que você colocando, você está abrindo mão dos direitos autorais da sua poesia, desde que alguém use, faça a citação de quem escreveu, né, que foi você. E você agora sabendo que você precisa controlar suas emoções, conhecer seus limites, usar o tempo a seu favor, eu espero que você tenha uma ótima semana e eu espero encontrar você na próxima aula ou, se não, em um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até mais.